o livro de Joel, né? Capítulo 2, e o versículo 25, conforme nós estamos trabalhando. E eu quero nesta noite você que não pegou seu papelzinho, pegue. Eu coloquei aqui cada mês uma finalidade, né? Cada mês eu coloquei uma área da minha vida. Coloquei vida espiritual, vida familiar no outro mês vida ministerial, no outro mês vida financeira, no outro vida profissional, no outro igreja, no outro eu coloquei vida material, saúde, no outro eu coloquei vida acadêmica, né, intelecto, as eleições em outubro, né, também a gente tem que colocar, orar, para que Deus coloque, né, tome a frente. Cada mês você vai colocar os seus alvos, o que você pretende atingir. O meu mural, eu estou selecionando as figuras para o meu mural, mas eu já estou com elas daqui, né? Amém? E nós vamos ver Joel 2, versículo 25. E o título da mensagem é da campanha, né? Profetizando 2002. 2022, ó. Aleluia. Diz assim o versículo 25: Restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento, debaixo da tua unção, debaixo da direção do teu Espírito, trazer uma palavra de edificação que venha fortalecer a tua igreja, que venha trazer aquilo que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, nós temos aqui em mãos uma promessa, né? A promessa é Deus dizendo que vai restituir. E depois ele diz que o que foi perdido, o que eles perderam, né? Foram. Interessante que era Deus fala, o meu grande exército que enviei contra vós. Você vê que até o inimigo está a serviço de Deus. Uma certa feita disse que tinha uma irmã que estava passando necessidade, orando, e um camarada pegou, falou, e ela orando, pedindo pão, pedindo que Deus mandasse alimento para a família dela. Mas um camarada pegou e disse assim, ó, pega essa cesta aqui e leve lá naquela casa. Agora quando ela chega lá, que ela perguntar quem foi, aí você fala para ela que foi o diabo que mandou. Aí o cara chegou com aquela cesta, ela começou a dar glória a Deus e aleluia, tudo graças a Deus e tá. E ela, a senhora não vai perguntar quem foi que mandou, não? Ela falou, meu irmão, não quero nem saber quem mandou. Quando Deus quer abençoar o crente, até o diabo obedece. Quando Deus quer abençoar o crente, até o diabo obedece. Aí o cara ficou sem graça, né? Então eu quero dizer para vocês, Deus está nos dando uma promessa, né? Que vai restituir tudo que era nosso, tudo que nos pertencia e que nós perdemos, Ele vai nos trazer. Eu quero que você fique atento nesta noite às coisas que foram levadas e às coisas que Deus vai restituir na sua vida e na minha vida. Em primeiro lugar, Deus vai restituir todas as coisas que foram perdidas. Aquilo que você perdeu, Êxodo 22 e o versículo 29, Êxodo capítulo 22 e o versículo 9, diz assim o texto: em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de uma das partes, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a que os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo.
Então aquilo que foi levado de uma maneira enganosa, de uma maneira fraudulenta, que você perdeu, né? Seja lá o que for que você perdeu, de uma maneira astuciosa, alguém tramou contra você e você acabou perdendo. Eu quero te dizer, Deus vai fazer com que chegue de volta às tuas mãos, em dobro, em dobro aquilo que você perdeu, em nome de Jesus. Depois, nós temos também aquilo que nos foi roubado, nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, o versículo 4, ele diz assim: se aquilo que roubou for achado, vive em seu poder, seja boi, jumento, ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Quem te roubou? Você foi roubado. Você vai receber o melhor do que o que você perdeu, do que o que foi levado de você. Em nome de Jesus. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objeto a guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se ele não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, de jumento, de ovelhas, de roupa, de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambos, as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Então, tudo que foi roubado, tudo que foi levado de uma maneira fraudulenta, que você foi enganado, trapaceado, daquilo que você perdeu, Deus vai fazer chegar a sua mão de volta. Em nome de Jesus. Jó 42, o versículo 10 e o versículo 11, ele diz algo interessante aqui, Jó, livro de Jó, 42, versículo 10 e o versículo 11. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa. Esse condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Está vendo? Jó ficou na lama, Jó ficou na pior, mas Deus fez com que ele fosse restituído e recebesse. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, aquilo que foi levado na sua família, aquilo que você perdeu como família, Deus vai trazer de volta também. Deus vai trazer de volta. Perdeu uma casa, perdeu um carro, perdeu um bem familiar. Deus vai fazer com que essa coisa, isso que você perdeu, chegue às suas mãos. Outro ponto também que nós encontramos, Zacarias capítulo 9 e o versículo 12. Zacarias capítulo 9 e o versículo 12. Cadê Zacarias? Zacarias aparece. Sofonias, Malaquias, antes de Zacarias.
Verso quanto? Capítulo 9 e o versículo 12. Pode ler aí, por favor? Achou? Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Restaurarei, restituirei em dobro. Amém? Presos de esperança. Então, muitas vezes a esperança foi levada, muitas vezes nós ficamos aprisionados na nossa mente, ficamos assim de um jeito perdidos e achamos que não vamos mais recuperar nada do que perdemos, que não tem mais jeito, que agora já era, agora daqui para pior. Muitas vezes nós ficamos assim, nos sentimos assim, Senhor, agora daqui para pior, parece que nada mais vai acontecer na minha vida, nada mais vai mudar a minha sorte, mas Deus fala na sua palavra que Ele vai restituir em nome de Jesus. Depois nós vamos, conforme nós vemos em Joel 2, 24 e 25, nós vemos aí os anos perdidos, né? Serão restaurados também os anos perdidos. E ele ainda diz mais, a eira se encherá de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Amém? Então, amados, o que foi anos perdidos? Nós temos na nossa história do Brasil, nós temos uma década chamada década perdida. Sabiam disso? Uma década que é considerada pelos historiadores como a década perdida. Sabe qual foi a década? Dos anos 80. A década dos anos 80. Foi quando ficou naquele alto e baixo da inflação, aquela questão do José Sarney, depois do Collor, e aquela bagunça toda, e vai e vem, vai e vem. A inflação chegou lá em cima, lembra disso, Cláudio? Matinai. Então é considerado na história do Brasil, quando se fala de história, nós estudamos a Nova República, é considerado esse período de anos perdidos, porque foi anos que ninguém lucrou, ninguém tirou proveito de nada, né? Depois veio o Sarney, depois veio o Collor, quando veio fez aquela lambança e muita gente se suicidou porque ele segurou o dinheiro das pessoas, confiscou as contas bancárias e as pessoas ficaram loucas porque tinha gente que tinha vendido carro para comprar outro, vendido casa para comprar outra, vendido fazenda para investir, vendido empresas, dinheiros altos investimentos. E de repente ele veio e confiscou tudo. E nesse confisco que ele fez, muitas pessoas se suicidaram. Foi um período assim muito drástico. O José Sarney teve um overnight, que de noite, do dia para a noite, o cara podia ficar rico e podia ficar pobre. Se você desse sorte, investisse uma quantia lá, quando fosse no outro dia, aquele valor estava 3, 4, 5, 10 vezes mais do que o valor que você investiu. Mas também, se você não fosse um dia de sorte, aquele valor que você investiu todo ia para o buraco. Então foi um momento de muita incerteza no nosso país. Isso acontece muitas vezes na nossa vida também. Às vezes as coisas nem vai nem vem, não sai do lugar e fica ali. E nós ficamos desesperados, frustrados, né? Poxa, nada acontece, nada vem nas nossas vidas. É um período assim, considerado anos perdidos. Mas muitas vezes, Deus permite a gente passar por essas tempestades com o intuito de tratar com o nosso coração, tratar conosco, tratar com nossas vidas. Às vezes a gente se acha muito, às vezes a gente acha que é capaz de fazer muita coisa. E às vezes aquela pessoa que se acha incapaz é aquele que Deus usa, é aquele que Deus faz grandes coisas. E aquele que acha às vezes muito capaz, aí Deus mostra que se não for Deus, ele não está com nada. Se não for Deus, não adianta. Então, são períodos onde nós estamos sendo tratados. Israel passou 400 anos no deserto, considerado o quê? Anos perdidos. O deserto que você tem passado,
que eu tenho passado, considerado anos perdidos. Esse ano passado para todo mundo foi ano perdido. Todo mundo. 2020 foi um ano perdido, que parece que não existiu, né? Porque foi um ano que deixou todo mundo surpreso. Mas Deus fala que vai restituir os anos perdidos. Se prepare que Deus vai restituir os anos perdidos na sua vida. Não só 2020, mas 2019, 2000, seja lá quais forem os anos que você perdeu. Deus vai restituir para você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois nós vimos aqui Isaías capítulo 1, versículos 26, quando fala que Deus vai restituir os líderes, né? A liderança. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 1, versículo 26. Diz assim o texto: restituí-vos-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Deus vai restituir nossa liderança. Eu estava falando com Deus, disse: Senhor, a gente tinha uma equipezinha até boa, os meninos estavam indo até bem no louvor, rompendo, uma equipe boa, tudo. De repente desfez tudo, né? Então, assim, a gente está lutando aí, Matinai, Cláudia, lutando, puxando, tudo. Então, entendeu? E outras coisas mais. E Deus falou: calma, eu vou restituir. Amém. Eu vou restituir. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus ministrou no meu coração. Vou levantar uma liderança nova. Amém. Vou restaurar vocês que diante dessas batalhas, muitas vezes ficam cansados, enfraquecidos, e vou levantar uma liderança nova, cheia de vigor, cheia de força, em nome de Jesus. Então vamos crer na palavra de Deus. Deus levanta novos líderes. Deus levanta, restaura, restitui a nossa autoridade espiritual. Outra coisa também que eu estava falando: Senhor, a gente quando estava na querigma, a gente tinha uma unção tremenda, era tanto milagre, tanta cura, tanta libertação. Eu estou sentindo falta disso, né? E Deus falou: está chegando. Está chegando, é um novo tempo, é um tempo de restituição, é um tempo de restauração. E nós vamos partir para isso. Deus vai fazer nas nossas vidas, né? Outra coisa que Deus vai restaurar. Lucas capítulo 19, versículo 8 e 9. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 8 e 9, diz assim: entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Eu quero dizer para você, Deus vai restituir, trazendo salvação na vida daqueles seus familiares, que você tem orado, que você tem buscado a Deus, que você tem apresentado ao Senhor, querendo ver ele servindo a Deus. Deus vai entrar com salvação na nossa família. Amém. Se prepare, que nós vamos ter muitos dos nossos familiares que estão desviados, ou que nunca se decidiram por Cristo, que vão voltar, que vão entregar suas vidas a Jesus. Amém. Porque esse é um novo tempo, é o tempo de restituição. Amém. E Deus vai fazer isso, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É tempo de restauração, de restituição também na família. Jó capítulo 33 e o versículo 6, nós temos também outro aspecto aí, onde Jó 36 e o 33, versículo 6, outra coisa que precisa ser restaurada. Eis que diante de Deus
sou como tu és, também eu sou formado do barro. O versículo 5. Se podes, contesta-me, dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. Por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim, e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, e observa todas as minhas veredas. Nisso não tens razão. Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Aqui nós vimos em Jó, nós vimos aqui em Jó, os amigos de Jó acusando ele, falando, tu pecou contra o Senhor, tu fizeste isso, acusando ele de coisa que ele não tinha feito, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que assim como Deus restaurou a dignidade de Jó, assim como Deus fez com que aqueles amigos dele caíssem em si e vissem o erro que eles tinham cometido, Deus vai fazer com que a sua dignidade seja restaurada. Deus vai fazer você ser visto com outros olhos no meio da sua família, no meio do ambiente onde você está, por onde você passar, porque o passado ficou para trás. Amém? As coisas velhas se fizeram novas, tudo se fez novo. O que passou, passou. Agora é um novo tempo. É um novo tempo na presença de Deus, né? É um novo tempo. Nós nascemos de novo, nós recebemos a Cristo, né? E nós vivemos uma nova vida. Haverá também restituição da nossa vida espiritual por causa dos pecados cometidos. Nós, quando pecamos, aí onde entra um princípio. A palavra de Deus diz que Deus disciplina o filho que ama. O pai, quando o filho faz uma coisa errada, o pai que ama faz o quê? Vai lá e corrige. O pai que não ama, está nem aí. Deixa o filho se arrebentar. Por quê? Quando é mais tarde, aquele filho vai crescer, vai viver sua vida de qualquer maneira, e aí o pai não demonstrou o seu amor verdadeiro, né? Não fez o que tinha que ser feito, porque disciplinar é amar também. Às vezes dói. Eu costumo sempre dizer, eu sempre disse para os meus filhos, antes de eu bater em você, a dor vem logo aqui, porque dói no pai, dói na mãe, né? Tem menino que às vezes nem precisa apanhar, mas tem menino que precisa, não tem jeito. Tem menino que é terrível. Então, ele precisa levar umas lapadinhas para poder aprender, né? Então, assim, e muitas vezes nós cometemos coisas, fazemos coisas, vacilamos, e por nós termos vacilado, nós arcamos com a consequência. O problema do pecado, por que Deus quer que a gente viva uma vida santa? Porque quando a gente vive uma vida santa, de santidade, a gente experimenta o reino de Deus, a gente come o melhor da terra, não adianta, é a Bíblia falando sobre isso. Mas quando nós saímos da presença de Deus, pecado, às vezes as pessoas pensam que pecado é só pecado sexual. Pecado só está relacionado a sexo. Não, pecado do coração. Tem pecado que está lá no nosso coração. Salmo 66, versículo 18, ele diz, se eu no coração contemplar a iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Não é pecar, não, é contemplar. O que é contemplar? É ficar imaginando, ai, maravilha, aquela mulher lá da internet, ai, que bênção. Começar a imaginar, fazer fantasia ali, você já está pecando.
né? Você já está pecando, você está fazendo aquela fantasia. Então, fantasiando coisas pecadas. Ah, eu não fiz, mas eu imaginei, mas eu desejei, eu cobicei, né? No meu coração. Então eu tenho que me arrepender daquilo ali. Não é só do que eu faço na prática, mas são os pecados que eu faço também, cometo no meu pensamento. No meu pensamento, né? São os pecados que de contemplação, né? Contemplar, eu contemplei, né? Eu desejei a mulher do meu próximo, eu cobicei a mulher do meu próximo, eu cobicei o carro do meu próximo. Eu vejo o carro do Diego e digo, ai, como eu queria ter um desses. É isso que o zoião, né? Inveja é pecado. A gente só pensa que pecado é sexo, não é só sexo, é o sexo fora do casamento é pecado. Mas também a cobiça, a inveja, né? a calúnia, né? A fofoca, a contenda, tudo isso é pecado. E essas coisas atrapalham nossas vidas. O egoísmo, às vezes a gente é egoísta, entendeu? O orgulhoso, tem orgulho no nosso coração. Deus quer tratar no nosso orgulho. Então Deus permite, às vezes, nós passarmos por situações até nós repararmos, até nós enxergarmos o nosso orgulho. Semana uma moça me procurou, pastor, eu estou ajudando uma pessoa viciada, o que eu faço? A pessoa ela acha que não é viciada, ela acha que não precisa. Eu falei, olha, meu irmão, não vai adiantar você falar nada, o que vai adiantar é você cercar ela com oração. Comece a orar por essa pessoa, chame mais algumas pessoas e comece a orar para que Deus abra os olhos dessa pessoa e ela caia na real, que ela veja que o que ela está fazendo é pecado. Ele é alcoólatra, mas ele não se assume alcoólatra. Então, enquanto ele não se assumir alcoólatra, ele não vai buscar a cura. Ele não vai buscar ajuda. Ele só vai buscar ajuda no dia que ele assumir que ele tem aquele problema, aquele pecado, aquela fraqueza, e ele vai pedir ajuda. Ele vai pedir ajuda tanto às pessoas quanto ao Senhor, em oração. E quando a pessoa vem para Deus, você vê, as casas de recuperação. Eu e Matinai já foi várias vezes, né, Matinai, casa de recuperação. Entra e sai, as pessoas entram e saem. Por que esse entra e sai? Porque a pessoa, no coração, ela não decidiu mudar. Tem coisa que você precisa decidir. Tem que decidir, é uma decisão. Arrependimento é uma decisão. Eu sei que isso é pecado, mas eu faço. Eu sei que isso é pecado. Então, se eu sei que isso é pecado, a minha demonstração de arrependimento é o quê? Senhor, eu sei que isso é pecado, então eu não vou mais fazer. Eu decidi que eu não vou fazer isso aqui. Vai vir a tentação? Vai. Então é hora de você arrumar um companheiro de oração. Fulano, eu queria que você me ajudasse em oração, porque eu sofro tentação nessa área, né? E corre o risco de eu cair. Eu queria que, antes de eu cair, eu pudesse contar com você para chegar e confessar, abrir meu coração e dizer para você. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando nós éramos comunidade evangélica no Brasil inteiro, né? E nós nos reuníamos aqui em Brasília, quando começamos, na Ocidental, tudo ali, e nós tínhamos uma coisa muito bacana, a gente se reunia ali no plano piloto, 15 dias, vinha o Robson Rodovalho, nessa época era a comunidade evangélica de Goiânia, e ali a gente abriu o coração. A gente tinha um pastor ali que a gente abriu o coração, não abria com todo mundo. Por exemplo, eu tinha um pastor José Milton, que era um pastor que chegava para ele, dizia, olha, eu estou passando uma luta nessa área aqui, eu estou correndo o risco de cair aqui, me ajuda, ora por mim, ele também. A gente tinha essa parceria, essa dupla, que a gente chamava até de companheiro de jugo, né? Que é uma pessoa que você vai chegar uma pessoa, fulano, eu estou com vontade de fazer isso. Meu Deus, você, irmão, você. Não, meu irmão, não precisa você. Então a gente precisa de alguém
Que a gente vai contar uma coisa, ele vai levar aquilo com naturalidade. Não, irmão, nós vamos orar, vou orar sim. Vou orar por você, Deus vai dar vitória, você vai conseguir, entendeu? E põe a mão, faz uma oração ali. Então pronto, ajudar em oração. Quem confessa tentação, evita de confessar pecado. Já viram essa expressão alguma vez? Quem confessa tentação, evita de ter que confessar pecado. Então, às vezes, a gente cai porque a gente não confessa uma tentação. E a gente precisa disso. Entendeu? A gente precisa de chegar e dizer, olha, eu estou passando por isso, me ajuda, né? Eu passei por uma situação há muitos anos atrás que eu sempre conto. Por quê? Porque eu tinha uma área da minha vida que eu nunca tinha sido tratado, nunca tinha aberto. Até no meu livro eu conto isso, né? Então eu não tinha aberto, eu não tinha falado. E aí quando eu vi, caí naquela área. Porque eu não confiava em contar aquela área. Eu tinha o pastor José Milton, que era muito meu amigo, tudo, mas eu não sentia liberdade ainda de chegar para ele e expor aquela situação. É uma estratégia de Satanás, porque era coisa tão besta que só era chegar e falar, né? Que eu tinha passado, então eu não me expus. Então tem coisa que a gente tem que se expor, tem que, o pecado ele é que nem um caroço, tem que espremer e tirar tudo que tem ali dentro, entendeu? Aquele carnegão que fica dentro, espremer mesmo, tirar tudo e limpar, e dói muitas vezes, entendeu? Então assim, a gente botar para fora às vezes é vergonhoso, você chegar para mim e dizer, poxa, eu fui na casa de fulano, quase que eu roubo lá um negócio lá. Aí eu fui na casa de fulano, rapaz, não tirei o olho da mulher dele, fiquei olhando para a mulher dele, e assim, rapaz, se aquela mulher me desse mole, entendeu? Então, acontece, são tentações que você passa no dia a dia. Por isso que é importante essa questão do discipulado, onde você vem, abre o coração para poder ser ajudado, né? Discipulado é isso, é você abrir o coração, ser ajudado nas suas fraquezas, ser confrontado, e às vezes a gente tem medo de ser confrontado. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele vai restituir a sua vida espiritual. Está sem força, está sem unção, perdeu o foco. Eu quero dizer para você, esse ano, Deus vai botar a gente no alinhamento. Amém. Este ano é um ano de alinhamento espiritual para nós, para todos nós, em nome de Jesus. E por último, o engano, né? Todo engano que você foi envolvido e você nesse engano, você às vezes seguiu, ouviu, deu crédito e acabou entrando em contenda, entrando em confusão e por causa de engano, né? Eu quero dizer para você que Deus vai restituir você tudo que você perdeu por causa do engano, por causa da mentira que foi trazida até você, às vezes amizades, às vezes até dinheiro mesmo, né? Negócios deixamos de fazer por causa do engano, e Deus vai restituir. Então eu quero dizer para você, este ano é um tempo de restituição em todas as áreas das nossas vidas. Nesta campanha nós vamos estar focados em todas as áreas. Deus vai nos restituir, vai restituir a saúde, Deus vai restituir, né? Aquele carro do Matinai está precisando de um carro novo, Deus vai restituir. Eu também estou precisando de um carro novo, Deus vai restituir, entendeu? Diego, Fran, o que você está precisando, coloca na presença de Deus, no jejum e na oração, e colocar na presença de Deus, que Deus vai restituir, em nome de Jesus. O Abner, Cláudia, né? Em nome de Jesus, a Aline, a Nilva, todos nós, os irmãos, né? Que não puderam estar aqui, nós estamos aí com o pessoal que está com essa gripe aí, né? Essa gripe está pegando, vamos ter cuidado, vamos estar orando, em nome de Jesus. Amém? E é aquele negócio, tenha fé, guarde no seu coração. E o princípio de tudo, o principal de tudo, está em Joel capítulo 2 e o versículo 13. Quando ele diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Irmãos, não vamos viver um evangelho de
de aparência, de modismo, de lará. Não. Vamos viver um evangelho verdadeiro. Conversão. Senhor, meu coração está frio. Meu coração está gelado para com o Senhor. Aquece o meu coração. Me enche de ousadia. Restaure em mim aquela força, aquela ousadia que eu tinha. Restaura isso na minha vida. Né? Aquele amor, aquele zelo pela tua obra, aquele zelo pela tua casa, aquele amor pelos irmãos. Restaura essas coisas. Aquece o meu coração. Amém? Em nome de Jesus. É isso que nós precisamos buscar do Senhor. E eu quero dizer para você, Deus vai estar restituindo todas as coisas. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos cear? Hoje nós estamos aqui com a ceia.